Paz e graça, irmãs e irmãos, tudo bom? Mais uma vez estamos em nossa escola dominical, juntos para podermos estudar a palavra, pensarmos a palavra. Que bom! Mais um domingo em nossa escola bíblica virtual. Esse é um domingo que se inicia o mês de setembro, um mês que é cheio de novidades para nós, né? A esperança da primavera, a primavera que traz um clima mais quente, menos úmido, menos vento, menos, né? Um clima mais, vamos dizer, mais ameno, né? Agosto fez um ventinho meio frio aqui na cidade, umas ondas de frio aqui em Salvador. Mas é um mês também que para nós vem com esperança das coisas voltarem, se não à normalidade, pelo menos voltar a uma certa normalidade, né? Então o comércio já começa a abrir, algumas empresas começam a voltar à sua normalidade, empresas públicas, funcionários, serviços públicos começam a voltar a funcionar, o Tribunal de Justiça, a Prefeitura. Então setembro traz algumas esperanças. Uma das esperanças que chega com setembro é a possibilidade de uma vacina contra essa doença que chegou para todos nós. A esperança de que novembro, dezembro já tenhamos uma vacina, as coisas começam a acontecer. O número de pessoas que têm morrido, na média, tem diminuído, chegamos a ter 1.300 mortos por dia no Brasil, hoje chega na média de 800, 900, é muita gente morrendo só por causa da doença, mas isso alimenta a nossa esperança, sinal que as coisas podem começar a mudar. E essa é a nossa esperança enquanto cristãos. Nos solidarizamos com as pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão enfermas, pessoas que têm sofrido. Passei recentemente com um sobrinho, na nossa igreja tivemos pessoas. Então nós não só nos solidarizamos, sentimos a dor, e para a dor do outro, nesse momento apenas o silêncio na dor do outro, mas a nossa esperança se renova, que a nossa esperança se renova em Cristo Jesus. Então eu quero começar essa escola bíblica dominical dizendo que setembro chegou e chegou com a esperança de vermos algumas coisas diferentes acontecer em nosso meio. E hoje, primeiro domingo do mês, nós temos Santa Ceia. Nosso culto à noite haverá Santa Ceia, é o culto do presbitério, o culto que nós temos já desde o início da pandemia. O primeiro domingo do mês, o culto é do presbitério. Então hoje, o presbitério de Salvador vai assumir o culto à noite, às 18 horas, com Santa Ceia. Todos nós vamos nos preparar para esse momento da Santa Ceia. E aqui na Escola Dominical vamos continuar com os nossos estudos bíblicos. E hoje eu quero fechar uma série de estudos. Falamos sobre a ideia da fé e da ação, né? Fé sem obras é morta, baseado em Tiago. No domingo passado nós estudamos o pastor da cidade, aquele que é chamado a ser pastor da coletividade, usando para isso o profeta Eliseu. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o evangelho do outro, o evangelho que está pronto para estar a serviço do outro. O nosso estudo desta manhã chama-se o evangelho da alteridade. Eu convido o irmão ou a irmã a orar comigo, né? Ouvimos o louvor e na sequência temos o nosso estudo bíblico. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela manhã deste domingo, te louvamos porque a esperança se renova nesse novo mês. Em nome de Jesus, nós cremos que em Ti a nossa esperança não é vã, em Ti a nossa esperança é real, é concreta, porque Jesus é a nossa esperança. Então, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir que Tu possas não só alimentar a nossa esperança, mas nos dá, ó Deus, uma palavra de esperança para as pessoas. Possamos ser portadores dessa esperança para outras pessoas. Abençoa, Senhor, homens e mulheres que têm estudado para que logo, logo tenhamos uma vacina. Em nome de Jesus, abençoa aqueles cientistas que estão preparando uma vacina nos mais diversos lugares do mundo. E também, ó Deus, prepara os nossos governantes em todas as esferas
do Estado, no município, na unidade federativa, na União. Prepara, ó Deus, os nossos governantes para que com sabedoria possam agir de modo a imunizar toda a população brasileira e todo o mundo, e assim possamos estar livres desse vírus que tanto mal fez a essa humanidade. Nós acreditamos no Senhor e cremos no teu cuidado para conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Logo após o louvor, nós iniciamos o nosso estudo. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Que bom! Vamos então iniciar o nosso estudo. O nosso estudo dessa manhã é sobre o Evangelho da Alteridade. E aí eu quero começar a pensar com vocês a partir dessa ideia de que as pessoas têm se fechado em si mesmas. Observamos muito em alguns programas de televisão, tipo reality show, como as pessoas elas se fecham, vão para o jogo, e no jogo, nesses espaços tipo Big Brother, tipo a Fazenda, as pessoas criam como se fossem personagens para ali estar. É o bonzinho, é o que é mau, é o que é especulador, é o que é o caridoso, é o que assume uma orientação sexual diferenciada para ganhar o público. Então nós vamos ter uma série de personagens que estão confinados em determinado lugar, mas apenas para viver aquela realidade ali, pensando em se dar bem, pensando no prêmio final. E aí eles não estão preocupados em nenhum momento com o outro. Até pode ser que em alguns momentos um esteja preocupado com um amigo que ali fez, mas é uma amizade tão séria que dura até o próximo paredão. Ou, como é na Fazenda, a próxima roça. A ideia é que a amizade ela só tem sentido se for para que eu me dê bem. Essa é uma perspectiva muito séria dos dias atuais. E é engraçado que nós vamos encontrar na prática religiosa pessoas que atuam do mesmo jeito, pessoas que têm as mesmas práticas de isolamento, de fechar-se em si mesmo e criar alguns personagens. E esses personagens, vou chamar de personagens espirituais, eles existem apenas para satisfazer os interesses do indivíduo naquele momento. Então, se preciso for, ele é o pai bondoso, amoroso, ou o pai rígido, ele é o dizimista, ele é o evangelista, ela é a diaconisa, ela é a presbítera, ela é aquela caridosa, a mulher ideal, bela recatada do lar, como diria um personagem do cenário brasileiro há uns anos atrás. Então, nós criamos personagens. Só que esses personagens, eles muitas vezes, dentro da perspectiva religiosa, eles existem até o momento em que os interesses individuais são satisfeitos. Alcançou o que desejava, alcançou aquela benesse, ou não alcançou o que desejava, o personagem muda. Então, aquela pessoa que é pacata, que é quieta, que é submissa, até o momento de que alguém mexa com o seu cargo na igreja. É alguém que sempre teve um cargo na igreja e é sempre a pessoa sempre disposta a fazê-lo. Mas no momento em que, por algum motivo, aquele cargo é retirado, aí você vai ver de fato outra pessoa. É uma eleição que se perde, é um cargo que se tira, é o privilégio dado para uma outra pessoa, eu que devia ter isso e não aquela outra pessoa, ou até mesmo numa bênção que não chega em sua vida, porque ele achava que era ele que devia receber aquela bênção. Então nós encontramos muitas vezes, dentro dessa vivência religiosa, práticas muito semelhantes a o desses reality shows que eu citei há pouco. Isso faz com que as pessoas se isolem. Nós estamos vivendo um momento de isolamento, um isolamento social que foi forçado devido a uma situação de pandemia. E muitos de nós precisamos ficar sozinhos, grupos fechados, famílias fechadas, os que moram sozinhos tiveram que ficar sozinhos realmente em casa,
Então nós tivemos e vivemos ainda momentos de muita dificuldade. Entretanto, esse isolamento que a pandemia nos colocou não é um isolamento na perspectiva da vivência com o outro, da partilha, da troca, do se dar ao outro. É um isolamento literalmente físico, mas não necessariamente um isolamento social, da não partilha com o outro, do não dividir com o outro as necessidades, as dores, as alegrias com o outro. Então, vivemos sim em momentos de isolamento, mas não de isolamento comunitário. Podem até chamar de isolamento social, mas não é isolamento comunitário. Essas pessoas que há pouco eu falei, que constroem personagens modelo Big Brother, essas pessoas, infelizmente, mesmo vivendo em tempos de não pandemia, elas se isolam em si mesmas, porque elas estão preocupadas unicamente consigo, com o seu bem-estar, não estão preocupados com o outro, com a coletividade. Por isso eu quero pensar com vocês, nessa manhã de domingo, o próprio exemplo de Jesus Cristo, partindo da ideia do evangelho do outro, o evangelho para o outro, ou o evangelho da alteridade, como os irmãos e as irmãs queiram. Eu quero fazer algumas considerações olhando para a vida de Jesus Cristo e algumas relações de Jesus Cristo com as pessoas e percebermos no Senhor Jesus Cristo o que é viver esse evangelho da alteridade, o que é viver esse evangelho para o outro. Exatamente essas reflexões que eu quero pensar com vocês. Eu quero começar, então, fazendo uma relação entre alguns conceitos. Eu quero pensar com vocês essa relação egoísmo-altruísmo, que eu vou diretamente estabelecer um link com a ideia de isolamento-relação. Quando a gente fala em egoísmo, a gente está fechando naquele modelo do si mesmo. A gente está fechando naquele modelo fechar-se em si mesmo. No modelo de criar um personagem, modelo Big Brother, modelo um personagem religioso, para buscar vantagem para si mesmo. É aquele em que eu sou amigo até o paredão. Eu sou amigo, eu divido as minhas coisas até o momento em que eu não tenho que colocar em jogo aquilo que é importante para mim mesmo. Essa relação de completo egoísmo, ele faz com que nós não vivamos o evangelho na sua plenitude. Vamos começar com um primeiro exemplo da relação de Jesus Cristo com alguns personagens que nós encontramos no Evangelho. O primeiro desse personagem é o jovem rico. Vamos encontrar a história em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Abram suas Bíblias aí comigo em Mateus 19, a partir do versículo 16. Nós conhecemos a história, mas vamos ler mais uma vez. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Opa! Eu sou religioso, eu tenho um personagem criado, eu cumpro os mandamentos,
Mas quando sou questionado em dividir algumas coisas, os meus bens, aí eu deixo a coisa fica meio complicada e eu deixo fazer as perguntas e saio cabisbaixo, saio de mansinho, como diria um apresentador de televisão, eu pego meu banquinho e saio de mansinho. Vejam, a relação não pode ser uma relação de egoísmo, onde eu penso apenas em mim mesmo, onde eu penso apenas nos meus prazeres, nos meus sentimentos, naquilo que me dá satisfação. Contrário ao egoísmo, nós temos o altruísmo. Não pensar em si, no ego, mas pensar no outro. Alter é a ideia do outro, é a ideia de você estar vivendo a vida do outro, estar para relacionar-se com o outro. Por isso a relação egoísmo-altruísmo está diretamente associada a isolamento e relação. Quando pensamos numa vida de isolamento, nós até fazemos as coisas, mas fazemos as coisas apenas para o nosso próprio benefício. Nos isolamos em nós mesmos, fechamos em nós mesmos. O evangelho da alteridade, o evangelho do outro, me coloca num momento de relacionamento, de construir relações duradouras, de construir relações que eu não tenha medo de me mostrar ao outro, que eu não pense somente no meu benefício, mas eu esteja na relação com o outro. Em Lucas, agora, Lucas 19, nós temos em Mateus, né, Mateus 19 do jovem rico, e vamos para Lucas, capítulo 19, nós vamos encontrar a história de Zaqueu, o publicano. Em Lucas 19, nós lemos assim: entrando em Jericó, atravessava a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4 de Lucas 19. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A relação de Jesus com Zaqueu foi uma relação que mexeu com o Zaqueu, como é que diz o hino? Mexeu com a minha estrutura, né? A relação de Jesus com Zaqueu fez com que Zaqueu pudesse ver diferente, pudesse perceber em relações duradouras. Ele, diferente do jovem rico, ele não saiu cabisbaixo. Ele aceitou: vem para minha casa, eu quero, e se eu vou dar metade dos meus bens, e se eu de fato defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Porque a relação de Jesus com Zaqueu não era uma relação que iria ficar no encontro apenas, era uma relação de permanência. O evangelho da alteridade não me faz pensar somente em mim, na minha bênção, na minha salvação. O evangelho da alteridade me coloca a serviço do outro, me coloca para partilhar com o outro. No caso de Zaqueu, a partilha foi necessariamente de bens, mas poderia ser partilha do ombro, partilha da alegria, partilha do cuidado, da dor. Nós somos chamados não a vivermos um evangelho egoísta, apenas onde satisfaz o nosso eu, mas o evangelho para o outro. Somos chamados a viver o evangelho em que se coloca para o outro a alegria, o serviço,
o cuidado do outro, o evangelho do outro, o evangelho altruísta, não o evangelho egoísta. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho das relações com Deus e da relação com o outro que é igual a mim e como tal deve ser tratado. Uma outra observação, e aí eu quero continuar nesses encontros de Jesus Cristo com algumas pessoas, nós vamos ver a relação do cuidar do outro e preocupar-se consigo mesmo. O Evangelho nos ensina que a nossa relação com o outro não deve ser uma relação de desconfiança, mas uma relação de partilha. Não podemos, dentro do Evangelho, desse Evangelho da alteridade, pensarmos numa relação de desconfiança. Eu chego junto ao outro desconfiando, eu vou fazer algo desconfiando. Não. O Evangelho deve ser o Evangelho da partilha, o Evangelho do cuidado. O Evangelho em que você vai partilhar com o outro as necessidades do outro, sem estar preocupado em saber quais são as intenções do outro. O Evangelho existe para que nós possamos cuidar de fato do outro e não para que eu possa apenas satisfazer, mostrar, trazer uma condição de superioridade em relação às demais pessoas. Hoje em dia, nós vivemos um modelo de sociedade que até fala em ajudar pessoas. A pandemia está aí, e aí você vê uma série de organizações não governamentais, uma série de grupos já organizados, ou grupos se organizando para ajudar o outro, para uma ajuda de suprir a necessidade do outro. Mas se vocês perceberem bem, a maioria dessas instituições, dessas ações, são ações que nos colocam numa ajuda distante. Na ajuda do eu entrego e você vai e ajuda. Aquela ajuda que faz com que você contribua. Tipo, o grupo de apoio a crianças com câncer, tipo a AMO, tipo a LBV, os vários asilos, a Associação de ajudar a Associação de Baianas de Acarajé. Então, nós vamos para o drive-in solidário, levamos nossas ajudas, contribuímos de alguma forma, damos aquela ajuda e nos satisfazemos. O modelo da sociedade hoje é esse, de ajudar e satisfazer-se daquela realidade. Eu fico perguntando, será que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho dessa ajuda, não só pontual, mas uma ajuda sem envolvimento com o outro? Ou o Evangelho da autoridade é o Evangelho que me coloca no lugar do outro para cuidar, para relacionar-se e criar um vínculo de cuidado com o outro? Eu não estou dizendo que as ajudas pontuais não são importantes. Nessa pandemia foi fundamental as ajudas pontuais, a oferta pelo QR Code na live do cantor fulano. Foi importante ir no drive-in solidário e deixar lá 1, 2, 3 cestas básicas. Foi importante fazer uma transferência para a casa do irmão André Luiz, da creche do vovô não sei quem. Em Aracaju tinha, não sei se deve ter ainda, um rapaz que ajudava as pessoas, nós chamávamos de Almido Picolé, que atendia mais de 1000 crianças que precisam de ajuda, crianças em situação de vulnerabilidade. Eu não estou dizendo que as ajudas a essas pessoas ou a essas instituições não são importantes. São importantes e são fundamentais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que essa ajuda é a ajuda que todos dão. É a ajuda que a sociedade como um todo dá. Que bom! Continuem. Mas o cristianismo vai muito além dessa ajuda.
O cristianismo envolve cuidar do outro, preocupar-se com o outro e não preocupar-se consigo mesmo. Não é o caso das pessoas cristãs que ajudam a essas instituições, e muitos que ajudam essas instituições, ajudam para, muitas vezes, fazer feito aquele fariseu. Eu ajudei tal lugar, eu ajudo. Eu acho bem interessante nos grupos que eu participo da faculdade. Nesse tempo de pandemia, vamos ajudar tal, bazar solidário. A minha turma de X disciplina vai fazer arrecadação e vai levar no lugar tal. E aí você vê as conversas. Ah, eu também ajudo. Ah, eu tenho um grupo de mulheres que vai em tal lugar fazer isso. Ah, eu tenho um grupo de homens que faz isso. Nós lá de tal lugar fazemos isso. E começa uma espécie de autopromoção pela ajuda do outro. Esse não é o evangelho da alteridade. O evangelho da alteridade é o evangelho que faz com que nós saiamos do nosso lugar para cuidar do outro e nos envolvamos com a dor do outro. E o encontro, né, a história que nós temos nessa relação é a história que nós conhecemos muito bem do chamado samaritano, que ficou conhecida na literatura como sendo a parábola do bom samaritano. Nós encontramos em Lucas capítulo 10, Jesus relatando essa relação do samaritano. E aí, o texto sagrado, Lucas 10, versículo 25, nos diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta do jovem rico, vejam só. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Perfeita resposta. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse assim para ele, respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, querendo recorrer, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Aí Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe deixando-se semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. O samaritano tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou no hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três se parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse, vai e procede tu de igual modo. Quem é meu próximo? Aquele que precisa, aquele que eu vou cuidar, aquele que eu vou agir de misericórdia, aquele que eu vou me compadecer. O evangelho da alteridade me coloca na condição de cuidar do outro, mas um cuidar a partir da relação de vínculo que você cria. Não é o fazer pelo fazer, ou para parecer, ou fazer a partir de uma onda, porque todos fazem, mas fazer porque eu me preocupo, eu me envolvo, eu quero cuidar do outro, eu paro as minhas atividades, eu paro o meu caminhar para olhar para o outro que precisa e cuido desse outro que precisa. Eu me compadeço, eu coloco a minha dor, meu coração na dor do outro, a minha dor associa-se com a dor do outro
Esse é o evangelho da alteridade. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do cuidado. O evangelho de Jesus Cristo é o da relação. Não da relação de egoísmo, mas de altruísmo, de estar junto ao outro, de cuidar do outro. O evangelho da relação, o evangelho do cuidado. Mas existe uma outra perspectiva nesse evangelho da autoridade, que é a relação receber e dar. Esta é uma outra perspectiva do evangelho de Jesus Cristo. O receber e o dar. É uma outra dicotomia que vivemos e muito presente em nossa sociedade. Estamos na geração do receber. Nós queremos receber. Seja direitos, sejam bênçãos, sejam benesses governamentais, sejam benesses da igreja, seja carinho da família, seja auxílio emergencial, seja mais vendas em nosso comércio. Nós estamos vivendo a geração do receber. E quando nós pensamos no receber, nós não gostamos da espera. Por isso nós nos angustiamos quando chegamos em um banco e o banco demora a nos atender. Mas eles têm que nos atender. Eu estou pagando pelos meus impostos, eu quero os meus direitos. Eu amo ficar em fila de supermercado. E aí a fila, quando demora um pouco, a gente começa a ouvir a reclamação. Eu quero meu direito a ser atendido. Está lotado o supermercado. Eu fui comprar no dia do pagamento todo mundo, no horário que está mais cheio do supermercado, e eu quero o meu direito ser atendido. Então nós só queremos receber. Essa é a nossa geração. Uma geração impaciente, uma geração que não espera, uma geração que não tem mais paciência em ver as coisas acontecerem. Então é pão de minuto, é pizza de minuto, como chama? Miojo. É a geração do fazer. É a rapidez. O McDonald's não fica mais de um minuto na fila. Hoje a gente espera, porque hoje é delivery, né? Mas o delivery demorou, a gente já está reclamando. Então, nós queremos receber e não gostamos mais de esperar nada. E queremos a vantagem. Tanto é que a gente vai fazer lá a procura do Uber, não é isso? E aí o Uber me dá um trabalho, me dá aquele tratamento, mas eu vou ver quem está mais barato. É Uber 99. Ah, não, agora tem um outro lá, vou ver quem está mais barato. Uber 99 ou o outro aplicativo, agora não sei o nome. Né? Quem está mais barato? É o Uber Eats, é o iFood, é o James ou outro aplicativo que vai me entregar, o Rappi, né? Que me traz em casa. Então a gente quer receber e sempre levar vantagem em todas as coisas. O modelo Big Brother. Eu faço para ganhar algo. Eu saio do paredão, eu ganho bonificações, eu sou isento de alguma prova. Nós vivemos essa geração. É a geração que me faz querer sempre levar vantagem em alguma coisa. Eu preciso dessa vantagem. O evangelho da alteridade, ele tem uma lógica diferente, que não é a lógica do receber, é a lógica do dar. A lógica do evangelho da relação, do evangelho do cuidado, é a lógica da partilha, é a lógica do dividir. Do dividir aquilo que nós temos. A paz, a minha paz vos dou. Do dividir a saúde, Jesus Cristo curou pessoas. Do dividir o pão e o peixe, Jesus multiplicou os alimentos. Do dividir a dor do outro, Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus se compadeceu da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, que diz, de mim saiu o poder. Opa! Não, mestre, vamos, bora correndo. Epa, de mim saiu o poder. Mulher, há 12 anos, a tua fé te salvou. O evangelho do outro, o evangelho do cuidado, o evangelho da relação, é o evangelho da partilha, é o evangelho de partir o pão,
de dar saúde, de dar paz, de ensinar pessoas, de dividir a sabedoria. O Evangelho é a boa nova da salvação. O Evangelho é você entregar ao outro a novidade da salvação. Evangelho é entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Evangelho da entrega, do dar. Não o evangelho do receber. Eu dou a minha vida em favor das minhas ovelhas. Eu vou buscar o que estava perdido. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor busca o que está perdido. O bom pastor olha para aquela multidão e se compadece como ovelhas que não têm pastor. Este é o evangelho da autoridade é o evangelho da partilha, em todas as áreas. Desde as necessidades básicas, comer, saúde, moradia, terra para plantar, desde as necessidades básicas do ser humano, às necessidades dos direitos que são básicos, direito à vida, direito à propriedade, direito à saúde, direito à moradia, direito à alegria, direito a lazer, à educação. Os direitos que nós, enquanto igreja, também devemos lutar, nos envolver, e aí, lembrando do pastor da cidade, da lição de domingo passado, nos envolver para que possamos dar essas coisas às pessoas. E nós vamos dar quando nós lutamos enquanto igreja, para que todos nós possamos ser beneficiados por essas coisas. Mas nós estamos nos dando na luta em favor dessas pessoas. Estamos como igreja cuidando das pequenas coisas, lembrando aqui de Eliseu e da viúva, daquele cuidado individual, mas também no cuidado da cidade. Lembram da lição do domingo passado? Eliseu e a viúva, e Eliseu e as águas amargas da cidade. Cuidado no coletivo e cuidado no individual. O evangelho é chamado ao evangelho do outro. É o evangelho da partilha e não o evangelho do receber. Por isso, irmãos e irmãs, evangelho é utopia. Mas não a utopia do lugar nenhum. Não é a utopia do lugar nenhum. Nós muitas vezes pensamos utopia como sendo aquilo que nunca vai existir. A utopia é o lugar que não existe. Não. O evangelho é a utopia, mas do lugar possível de existir. Olha as possibilidades. Eu tenho um carinho por essa ideia, a ideia das possibilidades. O evangelho como utopia, porque eu vejo o evangelho como a possibilidade das coisas acontecerem. Canaã era uma utopia, mas Canaã não era um lugar como um lugar que não existia. A Canaã existia, era a possibilidade, a terra prometida, que Deus prometeu a seu povo e alcançou. Não é uma utopia. O céu, a eternidade junto ao Senhor, não é uma utopia, é uma realidade que começa agora, na minha partilha com o outro, no evangelho da alteridade. O evangelho altruísta, o evangelho da partilha, do cuidado, da relação. O evangelho utópico no sentido da possibilidade. Só os profetas podem ser utópicos. Essa expressão é de Paulo Freire, né? Só os utópicos podem ser profetas. Que foi João Batista, senão um profeta? Alguém que sonhou com um lugar que não era um lugar que não existia, mas era um lugar possível de acontecer. Por isso a igreja é chamada a viver nessa perspectiva da utopia, do lugar possível, porque o reino de Deus existe, é a possibilidade e se concretiza na vida de homens e mulheres que abraçam o evangelho da alteridade. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho para o outro. O evangelho de relações, mas relações consistentes, duradouras. Não relações que exploram o outro, mas relações que
partilham com o outro, que cuidam do outro, que se envolvem com a dor do outro, que sorriem com os que sorriem, que se alegram com os que se alegram, mas que choram com os que choram, mas que partilha o pão com quem precisa, luta pelo direito do outro, não é pelo seu direito somente não, é pelo direito do outro. Quando Eliseu foi nas águas da cidade, lá em Jericó, ele foi pensando nas águas de Jericó, da cidade de Jericó. O evangelho altruísta, o evangelho para o outro, ele é da partilha, é da relação duradoura, é esse evangelho do cuidado do outro. É uma utopia, mas repito, não é uma utopia que não existe, é a utopia real, possível como Canaã era a terra prometida, terra que emana leite e mel, terra alcançada. As relações de Jesus Cristo são relações em que ele vive esse evangelho para o outro, esse evangelho do outro, da partilha, do cuidado, esse evangelho da relação, relações concretas e efetivas. Como vivemos o evangelho? Como partilhamos? Como cuidamos? Como vivemos esse evangelho na plenitude? Ou não vivemos? Que evangelho vivemos? Reflexões para amanhã de domingo. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Vamos ouvir mais um louvor. Depois vamos orar, encerrar a nossa escola bíblica dominical virtual. Louvemos ao Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmados em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Amém. Hoje à noite, nosso culto às 18 horas. Será o culto em que vamos celebrar os 42 anos da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É o culto presbitério com Santa Ceia. Então prepare o vinho, prepare o pão, arrume sua mesa, bata a fotografia, manda para mim, tá certo? E vamos celebrar este aniversário da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Uma igreja tão importante para o protestantismo brasileiro, uma igreja de luta, uma igreja que tem atuado no campo diaconal, no campo da promoção da justiça. Não podemos, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos participar do nosso culto hoje à noite, às 18 horas, com Santa Ceia. É o culto presbitério, lembram? Todo primeiro domingo do mês temos o culto presbitério. Então hoje nós teremos o culto com Santa Ceia. Na semana, essa semana que antecede a Assembleia Geral Ordinária de nossa igreja, da IPU do Brasil. A Assembleia Geral será transmitida de Vitória. Vai estar reunido em Vitória apenas o Conselho Coordenador da Igreja Nacional e os delegados estarão nas suas cidades. Então será a primeira Assembleia Geral Ordinária virtual do nosso Conselho Coordenador da IPU do Brasil. E nesta Assembleia, que começa na sexta-feira à noite com o culto, eu vou colocar para vocês na semana o link do culto, o culto de abertura da Assembleia Geral, todos nós podemos assistir esse culto. Vai haver a eleição nessa Assembleia Geral, vai haver prestação de conta, vai haver relatórios e haverá a eleição para o próximo Conselho Coordenador, para os próximos 3 anos de mandato desse conselho, tá certo? Então, sexta-feira temos o culto, trabalho todo durante o sábado, e no sábado à noite, às 11 da tarde do sábado, encerra-se com o culto de encerramento e a posse da nova diretoria, do novo conselho consultor da IPU do Brasil. Nossa igreja tem 3 delegados, o presbítero Davi, o presbítero Sérgio e o presbítero Milton, são os delegados de nossa igreja. Vamos orar pela Assembleia para que Deus possa escolher homens e mulheres que deem continuidade a essa caminhada histórica da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, próximo conselho que assume no próximo sábado. Essa semana, o irmão Davi fez a cirurgia de catarata, já está bem, e a irmã Alba fez uma cirurgia na boca, também já está melhor, graças a Deus. Louvamos a Deus pela recuperação dos seus servos. O meu sobrinho Mateus, eu tenho pedido oração para ele já há 15 dias, ele ainda está na UTI, deve deixar a UTI agora de segunda-feira para terça-feira no mais tardar. Tem se recuperado, tirou o tubo, né? Saiu da intubação, está somente com a máscara. No começo muito arredio, muito agoniado, quando diminuíram a sedação. Agora já está melhor, reagindo bem, obedecendo aos médicos e assim se recuperando. Glória a Deus pela recuperação de Mateus. Agradeço a oração dos irmãos e das irmãs e peço, continue orando, para que ele possa recuperar-se completamente dessa enfermidade. Tá certo? Que bom estar com vocês. Eu espero vocês às 18 horas hoje à noite no culto. Encerrando a nossa escola dominical, definitivamente, eu quero dizer para vocês que os nossos grupos de oração estão na ativa, tá certo? Essa semana, 2 grupos se reuniram. Se você não está em grupo nenhum ainda, procure o pastor, procure Milton, ou crie seu grupo de oração e nos comunique que está orando com seu grupo. É bem legal, é bem interessante. Tá certo? A gente se vê, a gente se fala, a gente partilha. Tem sido momentos agradáveis os nossos cultos de oração. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus possa nos abençoar. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos por mais uma escola dominical, te louvamos por mais um dia em que podemos tirar para aprender mais de Ti. Glória a Ti, Senhor, por esse momento. Que a Tua paz, Tua graça esteja, Senhor, abençoando Mateus, cuide de Mateus, que ele possa recuperar-se logo dessa enfermidade, voltar para casa, cuidar do seu filhinho, sua esposa, os 2 juntos se cuidarem e assim, ó Deus, criarem essa criança tão linda que é o pequeno Miguel. Que a Tua paz esteja com ele, cura, abençoa, Deus, dá saúde. Muito obrigado pela recuperação de Davi e de Alba, pela recuperação dos 2. Glória a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado para com Teus servos e Tuas servas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, dá-nos paz, dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão mais e mais Tua palavra. Cuide de nós, ó Deus, dessa ansiedade que a pandemia deixa sobre nós. Nos protege, cuida e nos abençoa, Senhor. Quero te pedir pela Assembleia Geral da IPU, em nome do Senhor Jesus, abençoa
que toda nossa Assembleia seja abençoada por Ti, que Tu possas abençoar a nova diretoria. Obrigado pela diretoria desses últimos 3 anos e Te louvamos desde já pela nova diretoria. Esteja com essa diretoria, abençoando, cuidando, dando orientação e sabedoria para cuidar das coisas do Teu reino. Nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãs e irmãos, que a paz e a graça do Senhor sejam com vocês nesse domingo e na semana como um todo. E hoje à noite, 18 horas, eu espero vocês em nosso culto. Paz e bem.